Os portais ocultos da Amazônia, profecias esquecidas e os guardiões do tempo. Há uma respiração profunda e antiga que habita o coração da floresta amazônica. Ela não pertence apenas às árvores, nem aos rios, nem aos animais, mas à própria terra. Os povos que ali viveram desde o princípio chamam essa força de Nyamandu, o espírito do mundo, o sopro que mantém o tempo girando. Muitos acreditam que sob as raízes da floresta há portas invisíveis, passagens entre mundos que os xamãs conhecem, mas jamais revelam. Portas que se abrem quando o céu e a terra cantam em harmonia. E essas portas, segundo as antigas profecias amazônicas, estão prestes a se abrir novamente. O chamado dos rios, a lenda do portal de Manoa. Os primeiros relatos europeus sobre a Amazônia falavam de uma cidade feita de ouro. Manoa, o Eldorado. Mas os indígenas que contaram essas histórias aos conquistadores nunca falavam de riqueza material. O ouro, para eles, era a luz viva, o brilho espiritual. Segundo a tradição dos Omáguas e Muras, Manoa não era uma cidade visível aos olhos humanos, mas um reino espiritual oculto dentro da floresta onde o tempo não passa. A profecia dizia: quando o homem ferir o coração da selva, o ouro se esconderá. Mas quando o homem chorar pelo que destruiu, o ouro voltará a brilhar. Séculos depois, essa frase ecoa de forma quase profética. Pesquisadores brasileiros e peruanos vêm encontrando sinais de civilizações antigas no coração da Amazônia. Pirâmides de terra, linhas geométricas e construções alinhadas com os astros. O mistério é que essas estruturas não pertencem a nenhuma cultura conhecida. Os xamãs chamam esses lugares de moradas do tempo. Acreditam que ali existem portais que conectam o presente com eras anteriores à humanidade. Eras que precederam o dilúvio e o nascimento das civilizações modernas. E há quem diga que esses portais foram criados por uma civilização esquecida. Os filhos da luz de Manoa, descendentes diretos dos sobreviventes de Atlântida. As vozes do subterrâneo. O mistério dos túneis de Akakor. Em 1972, o escritor alemão Karl Brugger publicou um livro chamado A Crônica de Akakor, baseado nos depoimentos de um índio brasileiro chamado Tatunka Nara. Tatunka afirmava ser descendente de um povo subterrâneo que vivia em cidades escondidas sob a Amazônia, conhecidas como Akakor, Acarrim e Acanes. Segundo ele, há milênios, seres vindos do céu, os deuses antigos, desceram e ensinaram aos humanos como escavar e construir essas cidades subterrâneas. Quando uma grande catástrofe inundou o mundo, parte desse povo se refugiou abaixo da terra e manteve o conhecimento oculto. A crônica de Akakor fala de portas de pedra escondidas nas cavernas do Rio Negro e no alto do Rio Purus, guardadas por tribos que ninguém consegue contatar. Brugger desapareceu misteriosamente anos depois, e muitos acreditam que ele descobriu algo que não devia. Os estudiosos modernos consideram Akakor uma lenda, mas para alguns xamãs amazônicos, Tatunka não mentia, apenas falava em código. Akakor não é uma cidade, dizem eles. É um tempo, um estado de consciência, uma passagem entre o mundo de cima e o mundo de dentro. Esses xamãs afirmam que, em certas noites, as árvores da floresta vibram de um modo diferente, e quem escuta atentamente ouve o som das portas do tempo se movendo. A profecia do Guardião Verde. Entre os povos Runicuim, há uma lenda sobre o Guardião Verde, um espírito imortal que habita o centro da floresta. Ele seria o protetor dos portais, e sua missão é impedir que os homens passem antes da hora. Dizem que ele aparece como um ser de olhos de jade e pele coberta de musgo, meio homem, meio árvore. Quando alguém se aproxima dos portais sem permissão, o guardião se manifesta, não com violência, mas com visões. A pessoa começa a sonhar com florestas impossíveis, rios que correm para o céu e cidades de luz que surgem e desaparecem como miragens. Alguns xamãs relatam que o guardião lhes entregou mensagens em sonhos,
O tempo da semente chegou. Quando a última árvore cair, o portal se abrirá, e os homens verão o que sempre esteve diante de seus olhos. Essa profecia assusta e fascina. Será que ela fala do colapso ambiental ou de um despertar espiritual coletivo? Os mais antigos dizem que o último portal se abrirá quando o homem chorar junto à floresta. E muitos acreditam que esse momento está se aproximando. O enigma dos mapas proibidos. Entre os documentos coloniais do século XVII, há relatos de missionários espanhóis que afirmavam ter visto mapas antigos mostrando rotas subterrâneas que ligavam a Amazônia ao Peru e até a Bolívia. Um desses mapas, conhecido como Mapa de Ortelius, menciona rios invisíveis que correm sob a terra e templos de luz guardados por sacerdotes que não envelhecem. Alguns estudiosos modernos acreditam que esses mapas eram alegorias, mas outros, especialmente exploradores independentes, sustentam que há uma rede real de túneis interligando o continente, usada há milênios por uma civilização anterior aos Incas. Curiosamente, tribos amazônicas falam de seres de pele clara e olhos brilhantes que saem de dentro das montanhas em noites de lua cheia. Eles seriam os Iura, os que não morreram, descritos como guardiões dos antigos portais. Nas margens do rio Juruá, um grupo de arqueólogos brasileiros encontrou em 2018 estranhas gravuras circulares, símbolos solares idênticos aos vistos em templos incas e maias. Como teriam chegado ali? A resposta oficial: coincidência cultural. Mas os xamãs dizem: são marcas dos que vieram do tempo antes do tempo. O chamado das estrelas, os sinais do céu. Em diversas aldeias amazônicas, antigos anciãos contam que o destino da humanidade está ligado às estrelas. Um mito Witoto fala de visitantes do céu que ensinaram aos homens a usar as plantas de poder para abrir a mente e ver o futuro. Outros povos, como o Shipibo-Conibo, afirmam que seus padrões geométricos, usados em tecidos e pinturas, foram recebidos diretamente das estrelas. Mas o que mais chama a atenção são as recentes observações de luzes estranhas sobre o Alto Solimões. Desde 2019, pilotos e moradores relatam aparições de esferas luminosas que sobrevoam as florestas e desaparecem em silêncio. Para a ciência, fenômenos atmosféricos. Para os xamãs, o retorno dos Irapuru de luz, mensageiros dos portais. A profecia diz que quando o céu brilhar 3 vezes sobre o mesmo rio, o caminho será aberto. E há quem diga que esse evento já aconteceu 3 vezes sobre o rio Juruá. Os guardiões do tempo estariam, segundo eles, reabrindo os canais energéticos entre o céu e a terra, preparando o continente para a transição solar, um ciclo espiritual que começaria no coração da Amazônia e se expandiria por todo o mundo. A Cidade Invisível, o mistério de Roraima. O Monte Roraima é uma das formações mais antigas do planeta, e os povos locais o consideram a casa dos deuses. Lendas Pemon e Taurepang falam de uma cidade invisível no topo da montanha, chamada Macunaíma, onde os espíritos vivem em harmonia eterna. Pesquisadores esotéricos acreditam que o monte abriga um dos 7 portais da Terra, um vórtice energético que conecta dimensões. Alguns exploradores relatam fenômenos estranhos ao subir suas encostas. Bússolas que giram sem controle, aparelhos que param de funcionar, e até vozes vindas do vento. O escritor britânico Arthur Conan Doyle, autor de O Mundo Perdido, inspirou-se em relatos reais de Roraima para criar sua obra. Mas o que poucos sabem é que, segundo certas fontes venezuelanas, expedições militares chegaram a encontrar ruínas de pedras geométricas demais para serem naturais, e jamais divulgaram as imagens. Xamãs da região dizem que Roraima é o umbigo do mundo, o ponto onde o céu toca a terra. E em suas cerimônias, repetem uma frase antiga: quando o tambor do trovão ecoar em Roraima, o portal do norte se abrirá. Então os filhos do sol e da lua voltarão a caminhar juntos. O retorno de Paititi, o elo com Atlântida. No coração da selva peruana,
Há rumores persistentes sobre uma cidade perdida chamada Paititi, a cidade dos deuses dourados. Pesquisadores sérios já encontraram vestígios de muralhas, estradas e objetos de pedra trabalhada. Mas o mistério é que, nas lendas locais, Paititi nunca foi apenas uma cidade. Ela seria o refúgio final dos mestres atlantes, guardiões do conhecimento primordial. Os incas, segundo textos esotéricos, seriam seus herdeiros diretos e teriam escondido as relíquias de Atlântida em câmaras secretas nas selvas da fronteira entre Peru e Brasil. Alguns acreditam que o Portal de Manoa e Paititi são dois nomes para o mesmo lugar, o ponto onde o Velho e o Novo Mundo se encontram. Relatos indígenas falam de uma luz azul que surge sobre as montanhas em certas noites. Xamãs dizem que essa luz é o sinal de que os guardiões ainda estão vivos, adormecidos sob a terra. Eles teriam prometido despertar quando o homem aprender novamente a ouvir a floresta, os guardiões do tempo. Quem são eles? Diversas culturas latino-americanas mencionam seres que não envelhecem e não morrem, guardando o conhecimento do passado. Nos Andes, são os Altomizayoc, sacerdotes imortais. Entre os maias, os Quim, filhos do sol. Na Amazônia, são os guardiões do tempo, conhecidos como Iuxibu pelos Runicuim e Caruatá pelos Tupi. Eles não são deuses nem demônios. São memórias vivas da terra, seres que vibram numa frequência diferente, invisíveis para a maioria. Segundo as profecias, cada guardião protege um portal, e há 7 portais principais espalhados pela América do Sul. Os locais correspondem a antigos pontos de energia planetária: Roraima, Lago Titicaca, Serra do Roncador, Machu Picchu, Serra do Divisor, Monte Uritorco, Argentina, e a ilha de Itaparica. Quando os 7 se alinham, dizem os anciãos, o tempo se dobra. O passado e o futuro se encontram, e a humanidade tem a chance de recomeçar o ciclo. Alguns espiritualistas modernos chamam isso de o grande reposicionamento, previsto para acontecer entre 2030 e 2033. O despertar dos portais. Em 2024, satélites registraram anomalias magnéticas incomuns sobre a Amazônia Ocidental. Campos eletromagnéticos variando de forma pulsante, em locais onde, coincidentemente, há antigas formações geométricas no solo. Cientistas tentam explicar como fenômenos naturais, mas para os guardiões espirituais, são sinais. Os portais estão despertando. Durante o equinócio de 2025, centenas de xamãs e líderes espirituais realizaram cerimônias simultâneas no Peru, Brasil e Bolívia. Todos relataram o mesmo fenômeno: uma sensação de calor subindo da terra e uma luz dourada que atravessava o céu. Chamaram esse evento de o primeiro canto da terra, o início do despertar global. Dizem que o segundo canto virá quando a humanidade se unir em oração pela própria sobrevivência. E o terceiro, quando o coração humano compreender que a floresta não é um recurso, é uma entidade viva. O último testamento da floresta. Os povos da Amazônia dizem que o mundo é sustentado por 3 pilares: o som, a luz e o sonho. Quando um deles se quebra, o mundo adoece. Os xamãs acreditam que hoje vivemos o tempo da cura final, o tempo em que os antigos voltarão para restaurar o equilíbrio. Há uma profecia guardada pelos Axanincas, raramente contada a estrangeiros. Ela diz: quando o homem cobrir o céu com fumaça e esquecer o nome das águas, os guardiões sairão do sono. Eles virão não para punir, mas para lembrar. E o tempo, como uma cobra, morderá a própria cauda, e o mundo começará de novo. Essa é a essência das profecias amazônicas. O fim não é destruição, é lembrança. O Apocalipse aqui significa revelação. A volta daquilo que sempre esteve presente, mas esquecido. Os portais, portanto, não são portas físicas, são portas da consciência. Cada ser humano carrega dentro de si um portal. Quando se abre, ele vê, sente e compreende o universo em sua totalidade. O coração verde do mundo. No fim, todas as profecias convergem para o mesmo ponto.
O coração verde do planeta, a Amazônia, é mais do que uma floresta. É um órgão vivo, pulsando em sintonia com o cosmos. Os antigos diziam que se a floresta morresse, o mundo perderia o ritmo, mas se ela despertasse, o mundo renasceria. E talvez esse despertar esteja em curso, não pelas mãos de governos, nem de religiões, mas pelas almas silenciosas que ainda escutam o chamado da terra, xamãs, curandeiros, buscadores e sonhadores. Eles são os herdeiros das vozes antigas, os intérpretes do vento. Enquanto o homem comum dorme, eles mantêm as fogueiras acesas, cantando os cânticos do tempo. Pois sabem que, quando o último tambor ecoar, os 7 portais se alinharão, e o mundo verá a si mesmo em espelho. Nesse dia dizem as profecias: o céu se abrirá e o sol brilhará dentro de cada coração. Será o retorno da era perdida, a era dos guardiões do tempo. E então, pela primeira vez em milênios, a humanidade entenderá. O verdadeiro portal nunca esteve na floresta, nem sob a terra. Ele sempre esteve dentro de nós,